Olá, eu sou a Gabriela, faço parte da equipe da Escola Mineira de Humanidades e hoje eu estou aqui para contar uma novidade para vocês. A MH é referência em formação crítica e interdisciplinar, com foco nas áreas de psicologia, educação, assistência social e muito mais. Em sua trajetória, mais de 600 mil pessoas foram impactadas em eventos, cursos e redes sociais. A MH se compromete todos os dias com uma formação ética, viva e conectada com o mundo. Agora, apresentamos um novo espaço de transmissão, o Espaço Psicanálise. O meu encontro com a psicanálise se deu na faculdade de psicologia. Eu fui cursar psicologia em Belo Horizonte, na UFMG, até que em certo período eu me deparei com a psicanálise e fiquei muito intrigado com a psicanálise. A partir daí, eu comecei a cursar. Na época a gente tinha uma certa liberdade de montar a nossa grade curricular. Eu comecei a puxar as disciplinas vinculadas à psicanálise. E em paralelo a isso, eu comecei um estágio no Centro Mineiro de Toxicomania, que era um estágio onde a gente tinha supervisão em psicanálise. Então, meu encontro inicial com a psicanálise se deu na faculdade de psicologia. Bom, quando eu terminei o curso de psicologia, eu voltei para Varginha e abri um consultório aqui. E comecei a atender. Como psicanalista, evidentemente que não. Esse é um equívoco que as pessoas têm de achar que a gente sai de uma faculdade de psicologia e está formado como psicanalista também. Claro que não. Eu abri um consultório como psicólogo orientado ali pela psicanálise. Nessa época, é importante dizer que eu tinha também iniciado a minha análise pessoal. Bom, no decorrer do tempo, esse desejo pela academia, digamos assim, pela educação, ele começou a falar mais forte em mim e eu comecei então uma especialização em teoria clínica psicanalítica. Então eu estava com as minhas atividades no consultório, estava fazendo minha análise pessoal, atendendo o pessoal também, as pessoas, e falei, deixa eu agora dar vazão para essa questão acadêmica, Eu procurei então por uma especialização em psicanálise. Essa especialização foi muito importante porque quando eu saio dela, eu saio com um anteprojeto para fazer o mestrado em psicanálise, Então eu fui fazer o meu mestrado na UFSJ, na Universidade Federal de São João del Rei, onde eu fui pensar as contribuições da psicanálise dentro de um equipamento de média complexidade da saúde mental. Na época, eu estava em Varginha com o consultório, mas eu também participei na implantação de um CAPS no município de Campanha, uma cidade do interior aqui de Minas Gerais, e eu estava às voltas com isso. A gente estava recebendo ali no CAPS os portadores de sofrimento mental e eu estava pensando, falei, quais são as contribuições aí da psicanálise para a gente pensar na condução do tratamento desses casos? Então eu levei essa questão para o mestrado, foi muito bacana, tive um encontro muito proveitoso com o meu orientador na época, e a partir daí eu concluí meu mestrado então, pesquisando sobre o discurso da psicanálise no CAPS e também sobre a psicose em Freud, Lacan, entre outros psicanalistas. A partir daí, o meu desejo pela psicanálise foi se acentuando, e eu decidi fazer o doutorado então em Belo Horizonte. E por que eu decidi ir em Belo Horizonte? Porque foi uma oportunidade de voltar para BH e me aproximar também de uma comunidade analítica. Faz parte da formação de um psicanalista. Então foi muito oportuno, porque nesse momento do doutorado, quando eu começo a fazer o doutorado, eu começo dentro do possível, porque eu morava em Varginha, eu começo a frequentar as atividades da Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Minas. Foi e é muito importante para a minha formação. Então eu fui fazendo o doutorado, frequentando algumas atividades da Escola Brasileira, que é por onde passa a minha transferência. Eu tive muitos professores na época da graduação que são membros da Escola Brasileira de Psicanálise, então eu fui fazendo essas atividades dentro daquilo que era possível para mim e comecei também a minha formação enquanto psicanalista no Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais. Então eu fui fazendo essas atividades e fui, evidentemente, me aproximando desse lugar de analista, que é um lugar em construção. Quando a gente fala do espaço psicanálise, a nossa proposta não é um espaço onde a pessoa vai passar por esse espaço e vai se tornar um psicanalista.
Evidentemente que não, né? A gente tem que ter um cuidado grande com isso, porque a gente sabe que a formação de um psicanalista passa pela análise pessoal, pela supervisão e pela vinculação a uma comunidade analítica. Então é um processo de construção que demanda muito tempo, muito investimento e muita responsabilidade. E essa não é a nossa proposta, evidentemente, com o Espaço Psicanálise. Mas a gente sabe também que a psicanálise circula pelo espaço acadêmico, o discurso da psicanálise circula pelo espaço acadêmico. E a psicanálise, né, traz uma série de, digamos que, questões, né, ela trabalha em cima de uma série de conceitos que nos permitem pensar a atualidade. A psicanálise circula, a psicanálise ela pode ser aplicada, ela pode estar em diálogo com a educação, né, ela traz contribuições para a filosofia, para o serviço social, para o direito, para a psiquiatria, quer dizer, ela nos fornece uma série de instrumentos para a gente pensar as nossas práticas em diversos campos do saber, né? Que é aquilo que o Lacan vai chamar de psicanálise aplicada. A ideia do Espaço Psicanálise é justamente a gente ter um espaço dentro da Escola Mineira de Humanidades onde a gente possa ofertar seminários, cursos de especialização, de pós-graduação, minicursos, aulas abertas. A gente pode estar recebendo vários psicanalistas aí que são também pesquisadores, que estão no campo acadêmico trabalhando alguma questão da psicanálise, para falar das suas pesquisas, para falar dos livros, né? Tem muita gente publicando muito trabalho bacana. Então essa é a ideia do Espaço Psicanálise. Um espaço de transmissão da psicanálise articulada ao contexto educacional, ao contexto universitário, onde a gente vai estar pensando as contribuições da psicanálise aí articulada com esses diversos campos do saber. Então acho que isso é muito bacana, porque permite essa circulação da psicanálise, evidentemente de uma forma responsável. A gente não está falando, inclusive, aqui também que a nossa proposta é fazer um curso de graduação em psicanálise, quer dizer, isso é uma grande aberração, né, que está posta, que está circulando por aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Por que ter esse espaço? Porque a coisa foi ganhando, digamos que os nossos projetos na Escola Mineira de Humanidades, né? A psicanálise sempre circulou pelos nossos projetos, pelos nossos cursos de especialização, né? Eu sempre tive esse cuidado porque eu entendo que a psicanálise ela traz questões muito viscerais para a gente pensar o nosso tempo. Então, sempre tive esse cuidado de trazer alguns elementos da psicanálise. Por exemplo, no curso de Política Pública de Saúde Mental, a gente sabe as contribuições da psicanálise para pensar as questões vinculadas ao decolonialismo, por exemplo, né? Então, em outro curso da nossa pós, tem algumas disciplinas ali da psicanálise também. A gente sempre tem esse cuidado, até que a gente chegou no entendimento de que seria bacana, seria interessante a gente ter o espaço psicanálise também dentro da Escola Mineira de Humanidades. Evidentemente, tendo cuidado de fazer uma transmissão responsável, ética e cuidadosa da psicanálise, que não passe, evidentemente, pelo charlatanismo, né? E como a escola ela tem um leque grande de acesso, tem muitas pessoas que nos acompanham, que estão com a gente, né? Eu acho que mais do que justo, né, assim, a gente trazer a nossa contribuição também. A gente poder falar um pouquinho da psicanálise também, levar informação apropriada para as pessoas, porque é interessante, né? A psicanálise causa a gente, né? À medida em que ela foi entrando em cena dentro do contexto da Escola Mineira de Humanidades, as pessoas começaram a ficar curiosas sobre como que é a formação de um psicanalista, né? O que precisa fazer para se tornar um psicanalista, quais que são as contribuições da psicanálise. Isso começou a despertar a curiosidade das pessoas. Então isso foi muito bacana de ver. E aí a gente, enquanto equipe, eu achei que seria interessante então a gente viabilizar esse espaço para levar essas informações para as pessoas. Evidentemente, de uma forma, né, eu gosto de frisar isso, né, o cuidado que a gente tem que ter, de uma forma cuidadosa, responsável, sem querer ficar vendendo ilusões para as pessoas, né? Eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter. Então, essa é a proposta do Espaço Psicanálise, e eu aproveito para fazer o convite para vocês de estar com a gente nesse espaço, onde a gente vai estar aí com uma série de atividades e propostas aí para consolidar, digamos que esse espaço aí dentro da Faculdade Mineira Educacional. O Espaço Psicanálise oferece congressos, seminários, cursos de pós-graduação, minicursos, cursos livres, aulas abertas e muito mais.
E para não perder nada disso, nos siga no Instagram, @espaçopsicanalise.emh. Esperamos você lá!